Olá, irmãos. Vamos falar sobre o reino? Vou falar sobre o reino de Deus? Não tem assuntos para nós conversarmos, para termos comunhão, a não ser a comunhão em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o reino, a realidade do reino, sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. Vamos conversar sobre isso? Então, irmãos, o reino, normalmente, quando nós falamos em reino, nós imaginamos o reino milenar, que é o Senhor voltando para estabelecer o reino milenar na Terra. Claro, existe isso, mas só que aí será a manifestação do reino. Será a manifestação do reino. O reino, ele se desenvolve antes. Vocês lembram que Judas combinou com os algozes do Senhor? Como que eles identificariam o Senhor? Eles iam identificar o Senhor com um beijo. A pessoa que eu beijar é o homem. A pessoa que eu beijar é que é Jesus. Eles estavam em 12. Então, para identificar entre os 12 quem era Jesus, então nós precisamos rever nosso conceito sobre o reino de Deus. Ele era exatamente igual aos outros. Ele não tinha nenhum brilho especial. Não, quando você chegar lá, vocês já vão ver quem é ele. É visível, é notório quem é ele. Não, não tem isso. Não tem isso. Diz que aquele que eu beijar é o homem. E dessa forma, nós precisamos rever os conceitos que nós aprendemos sobre o reino de Deus, sobre o cristianismo. Talvez as coisas não sejam como nós pensamos. Jesus enviava os discípulos, o João Batista. João Batista falou que arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Disse que o reino de Deus estava próximo. Jesus estava por ali, estava andando no meio deles. Circulava no meio deles. E quando ele enviou os discípulos para ir preparar o lugar por onde ele passava, ele falou assim: vocês vão em busca das ovelhas perdidas de Israel e anuncia que está próximo o reino de Deus. E eles faziam isso, que o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus para os judeus era matar todos os romanos, executar eles e devolver a soberania de Israel a eles, aos judeus. Para eles isso era o reino de Deus. Isso que eles interpretavam sobre o reino de Deus. No capítulo 3 do Evangelho de João, tem um episódio que todo cristão conhece, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um mestre, uma pessoa muito respeitada, e Nicodemos elevou Jesus ao nível dele, chamando ele de mestre, chamando Jesus de mestre. Isso para qualquer pessoa comum seria uma honraria muito grande, uma honra muito grande ser chamado de mestre, porque estava elevando a pessoa ao nível dele. E ele fez isso com Jesus, chamou Jesus de mestre. E Jesus falou para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E depois disse: se você não nascer de novo pela água e pelo Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus é Espírito. Então, por que Jesus disse para ele que Jesus, era o reino de Deus? Isso que Jesus estava falando. Ele estava diante do reino de Deus.
que é o reino de Deus? O reino de Deus é a mistura da vida divina na vida humana, no espírito humano. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, o Espírito de Deus entra no espírito humano da pessoa. O homem é corpo, alma e espírito. Então, essa vida de Deus, o Espírito do Senhor entra no espírito da pessoa. E a pessoa nasce de novo. A pessoa se torna uma pessoa do reino de Deus, porque recebeu a vida de Deus. Então Jesus, por que Jesus disse que ele era o reino de Deus naquele momento lá para Nicodemos? Porque ele era o único homem que tinha a vida divina no espírito humano. Nenhum homem tinha. Nenhum homem podia receber isso devido ao fato de ter o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então só Jesus tinha aquela vida no Espírito. Então ele era o reino de Deus. Ele era o reino de Deus. No capítulo 17, no versículo 20 do Evangelho de Lucas, os fariseus perguntaram para ele quando viria o reino de Deus. Jesus falou para eles: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vão dizer ele está aqui, ou ele está ali, ele está lá, ele está cá. Não. Não. O reino de Deus está dentro de vós. Eles estavam diante do reino de Deus. A melhor tradução é essa. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está entre vocês. Porque ele era o reino de Deus. Eles estavam imaginando o quê? Um reino político. Um reino político. Isso é que eles pensavam. Por isso que é muito difícil para nós sairmos interpretando coisas espirituais. Nós somos seres carnais. Eles estavam diante do reino de Deus. Ele falou assim: o reino de Deus não tem aparência exterior. Não tem aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vocês. Que era ele mesmo, o reino de Deus. Está aqui, no meio de vocês, o reino de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 16 e 17, Jesus estava anunciando a morte dele. Ele disse assim: mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou vos enviar um outro consolador. Né? Eu vou enviar um outro consolador. Não vou deixar vocês órfãos. Aí Jesus disse que eles receberiam o Espírito da verdade. Eles iam receber o Espírito da verdade. Jesus falou para eles que o mundo não pode receber, porque não o conhece nem o vê. Mas vocês o conheceis, porque ele está no meio de vocês, ele está dentro de vós e estará em vós. Então ele diz que ele estaria em nós. Até aquele momento ele não estava, só estava dentro de Jesus. Quando ele ressuscitou, então nesse capítulo aí, ele fala que estaria dentro deles. Vocês vão receber o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. Essa realidade, essa verdade, é que é o reino de Deus. Então, quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele disse: a paz seja convosco, e soprou neles, naquele momento, naquele sopro, a vida divina entrou no espírito daquelas pessoas. E eles passaram a fazer parte do reino de Deus. Naquele momento, eles passaram a fazer parte do reino de Deus. Já não era mais só Jesus que tinha a vida divina no interior. Aqueles homens também tinham. Naquele momento, eles se tornaram o reino de Deus na terra. Então, esse reino de Deus não tem aparência exterior.
vai esticar, vai ficar muito grande, eu vou continuar no outro vídeo, tá? No próximo vídeo eu continuo. E para você que chegou até aqui, meu irmão, não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.